Eu me lembro, entre as suas obras, de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não entrasse em recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que esta Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas, a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender.
E ele falava, e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para eu poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. Muito bem. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Chico Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não, professor? Permite, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você que faz.